Eu quero já começar mandando aqui a queima-roupa. Mudar a meta de inflação é uma boa ideia? Boa noite, Greg. Vamos lá, vamos com calma, né? Mudar a meta de inflação, ela não é uma má ideia. A única coisa que você tem que pensar que não é para o ano corrente, né? E esse é o primeiro problema. Se a gente estiver falando de alterar a meta de inflação para o ano corrente, é evidente que isso vai ter implicações na política monetária, principalmente se tocar o horizonte relevante, como é o caso desse ano. 2023 ainda está no horizonte relevante. A gente muda a meta para esse ano, consequentemente, você tem implicações para a política monetária. Entretanto, a crítica que foi tecida por Lula foi referente às alterações, né, que promoveram aí uma queda gradativa da meta de inflação, que não foi para o horizonte relevante. Ela, evidentemente, é sempre para além do horizonte relevante. Ou seja, você tem uma convergência das expectativas de inflação, dada a credibilidade do Banco Central, para a meta estabelecida. Então, a hora que o presidente fala, olha, é lógico que os juros vai estar nesse patamar, e a crítica ao regime de metas veio porque o juro está muito alto, porque a meta de inflação é muito baixa. Na verdade, não, né? Essa desancoragem das expectativas de inflação, ela vem a reboque do descalabro fiscal, né, da concretização de um disparate fiscal que foi trazido pelo governo Lula, né? Então, na PEC de transição e tudo mais. Então, acaba gerando um certo receio. Principalmente, Greg, aí eu já vou devolver a batata quente para você, porque a partir de 2025, quem vai indicar o presidente do Banco Central é o Lula, né? Então, é evidente que se tivéssemos um mandato já iniciado com um novo presidente, o ruído poderia ser ainda maior. Como nós vamos ter um mandato quebrado, esse ruído ele é estendido apenas para a partir de 2025, mas amplia-se o receio de que o presidente que vai ser colocado lá tem alguma afinidade com esse tipo de ideia que não é tão afim com a teoria econômica. Muito do que embasa essa ideia, e a gente vê isso com clareza nas discussões de Twitter, por exemplo, é de que o Banco Central, na verdade, escolhe subir os juros para tentar atender essa meta que, na visão de boa parte dos apoiadores do Lula, é excessivamente baixa, para enfiar dinheiro na mão dos banqueiros, né? Que a acusação que eles fazem é que há uma captura dos interesses do Banco Central por parte do lobby do mercado financeiro brasileiro e externo também, porque afinal bancos de fora, fundos de fora também compram dívida aqui no Brasil. Faz sentido isso? É uma retórica, eu preciso medir muito bem as palavras, tá, Greg? Essa retórica de guerra, do proletariado, né, ela ignora algumas coisas, né? Então, o banco, ele mesmo, o próprio Lula disse ontem a respeito da ganância dos empresários, né, da ganância do sistema financeiro, mas ignora-se completamente a dinâmica do capital, a melhor alocação mediante ao risco, a insensibilidade às oscilações políticas. Então, assim, tudo isso está inerente a esse sistema que empresta um produto e cobra um preço por isso. Empresta um carro, empresta uma casa, empresta um ativo e cobra um preço por isso, né? Então, assim, é uma retórica de luta de classes que ela vem, mas que na verdade, quando você tem um juro elevado, ainda mais no sistema de hoje, não é só o banqueiro, né, que pega. Aliás, aquela senhora que juntou um dinheiro a vida toda, comprou ali um título público, pós-fixado, para fazer seu pé de meia, fez seu pé de meia, conseguiu juntar a duras penas, ou até mesmo na poupança, essa pessoa também se vale desse incremento de renda. Então, assim, não se trata mais, ainda mais com um sistema financeiro tão mais pulverizado como nós temos atualmente, de os gananciosos operam o Banco Central, né? Não se trata disso. Nós temos um regime de meta de inflação, aliás, inflação, estabilidade de preço é tão importante para o Banco Central exatamente para evitar esses disparates,
né, entre a ampliação do distúrbio social, do abismo social que existe, ao passo que o crescimento também é relevante, mas ele está subordinado a essa estabilidade de preço. Então, no final das contas, acaba se gerando um efeito contraproducente, né? Eu entendo que o Lula e toda a ideologia que ele traz junto do Partido dos Trabalhadores queira incentivar o crescimento para poder dividir o bolo, aquela história do Beluso, né, e tudo mais. Entretanto, a gente não pode, diferentemente do que o Lula acredita, trazer a relação fiscal e social de maneira antagônica. Elas têm que caminhar conjuntamente. Caso contrário, você gera peso morto na economia. O que significa? Eu jogo dinheiro na economia, só uma partezinha vai ter um efeito que eu queria, uma outra partezinha vai chegar onde eu queria que chegasse, e um bolo grande acaba não surtindo efeito nenhum e volta para onde foi a origem. Mas tem alguma possibilidade de ajuste fino? Porque o Lula não está falando, por exemplo, vamos alterar a regra, né? Ele, inclusive, segundo o Padilha, ele nem está falando de alteração da regra, mas, né? Ninguém é tonto aqui, ele está falando de alteração da meta, aliás, da meta. Se passar de 3,25, no caso do ano que vem, acho que seria 3%, né? Porque diminuiu de 0,25 ponto ano a ano. E estabelecesse que a meta passaria a ser 4,5%. Qual que tipo de problema isso traria exatamente? Porque no discurso do Lula parece ser uma solução interessante. A gente toleraria um pouquinho mais de inflação, uma inflação que dentro da variação ali iria no máximo até 6%. O Banco Central, teoricamente, não precisaria arrochar tanto assim. A economia teria um estímulo maior, claro, junto com o maior estímulo fiscal por parte do governo, né, essa a filosofia dos caras, e a gente daria um start no nosso crescimento econômico, né? Parece um bom plano para você? Não. Não. Eu gostei da descrição, muito bom. Nota 2 para você. Brincadeiras à parte, o problema imediato disso é o descrédito. Né? Então, vamos colocar um primeiro problema. Você tinha 3 de inflação. Vamos tolerar 4,5? Meu amigo, você pode ter absoluta certeza que o mercado não vai ancorar em 4,5. E o mercado, não entenda mercado financeiro, eu estou falando do meu tio Augusto, que tem um açougue aqui, que ele vai ver vai ter uma percepção inflacionária maior e ele vai antecipar esse movimento de inflação maior. Consequentemente, os preços sobem, é aquela profecia autorrealizável. Esse é o primeiro problema imediato. Segundo problema imediato. Quando a gente fala que, olha, a taxa de juro, a taxa de inflação, a meta, ela não afeta sobremaneira a condução do juro, a gente está se referindo ao juro real, né? Por quê? Apesar de as pessoas falarem, eu estou recebendo 15 no título público, eu estou recebendo 14 no título público, na verdade elas estão recebendo a remuneração nominal menos a inflação, que é exatamente a remuneração real. A remuneração, o juro real, nesse caso, ele acaba ficando inalterado. Mas você está gerando um aumento de quantidade de moeda em circulação, ao passo que o juro nominal também se eleva e desancora as expectativas de inflação. Bottom line, muita coisa, juro, vai ser mais danoso para a economia se a gente fizer esse processo de desancoragem. Ainda mais somado a essa pretensão, esse descalabro, a essa expansão fiscal insustentável, né? Porque é o seguinte, a gente tem aqui dentro de uma matriz 2 pontos que são péssimos, né? Que são ruins. Uma matriz de expansão fiscal versus a sustentabilidade. Você pode expandir o fiscal fazendo uma redução de arrecadação. Isso é péssimo. Você pode fazer uma expansão fiscal fazendo uma expansão de arrecadação. Isso é bom? Não, é ruim. Por quê? Porque você vai ter um Estado maior promovendo o crowding out, expulsão da iniciativa privada. E o outro Estado ruim é com o Estado menor, não é o caso. Então, assim, a gente está caminhando
para uma coisa assim, expansão de gastos sem alteração de arrecadação. Né? Então, o que significa isso? Significa que esse crescimento que está se tentando, que está se dizendo que vai fazer através da injeção fiscal, ele vem de maneira insustentável. Tá? Ao passo também que a economia brasileira não aguenta um avanço da carga tributária, ainda mais com 35% de toda a riqueza que é gerada sendo drenada para os cofres públicos. Né? Então, assim, é um plano que é insustentável no curto prazo, ainda mais quando você traz uma dicotomia entre política fiscal, política monetária, todos os agentes reclamando da elevação da taxa de juros. Parece que ninguém está olhando para o avanço inflacionário, parece que ninguém está olhando para como se combate a inflação, parece que o próprio Lula esqueceu do tripé macroeconômico preconizado por ele lá no primeiro mandato, que teve um grande sucesso, né? É evidente que teve ali um choque de commodities para ajudar o PIB brasileiro, né? Eu estou falando muito hoje, me interrompa, Greg. Imagina, vai que vai. Nós tivemos um choque de commodities lá no primeiro mandato, mas você ter um fiscal arrumado, um câmbio flexível, um regime de meta de inflação, gente, você está organizando. Então, assim, o fiscal arrumado não precisa ser um fiscal contracionista. A gente está falando, sim, pode expandir. Não é o ideal, dado já o tamanho do Estado brasileiro? Não é, mas, enfim, a vida é assim. Agora entrou esse ciclo político expansionista, depois entrou um ciclo político contracionista, e assim a gente vai vivendo. Ontem, nas falas do Lula, além dessa história do Banco Central, da independência, das metas, ele também falou de atrelar o salário mínimo ao PIB, né? No sentido de que o salário mínimo seria valorizado, como uma coisa que ele já fez no passado, inclusive, né? Então, ele meio que tenta repetir a fórmula, embora eu já vou até antecipar para a sua resposta, imagino aqui, o contexto é outro, né? É totalmente outro. Era um fiscal arrumado, era geração de superávit, era boom de commodities, era aumento de arrecadação. Aí você criar uma política de valorização do salário mínimo que vai ter impacto fiscal, porque afinal você vai gastar mais com previdência, que é deficitária, ao contrário do que disse o Carlos Lupe, ministro da Previdência, mas ele falou de repetir a fórmula, né? O salário mínimo seria reajustado pela inflação mais o crescimento do PIB. Você acha que eu já falei parte do problema, imagino, mas tem uma solução para você transformar isso? Porque do ponto de vista de política social, parece fazer sentido, né? O salário mínimo foi importante lá atrás. Claro, é evidente que faz sentido. É evidente que faz sentido dar condição de vida para as pessoas. Eu acho que não tem nenhum fiscalista no mercado ganancioso, dos malditos do mercado, que quer que pessoas passem fome, morram de fome. Eu acho que uma pessoa séria, um ser humano, né? Vamos começar por um ser humano, não quer que outro ser humano viva à míngua, né? O que se está falando pode aumentar o salário mínimo, tranquilamente. Faça isso de maneira sustentável, para que você possa aumentar o salário mínimo no primeiro momento e não tenha que diminuir no segundo momento, não veja os preços relativos corroendo o poder de compra dessa pessoa, que sofre mais com a inflação. Né? Então, assim, está todo mundo mirando a mesma coisa. Olha, vamos ampliar o desenvolvimento econômico, vamos ampliar o bem-estar social, vamos diminuir a diferença social, vamos dar condição de vida, ninguém merece passar fome e tal. Está todo mundo alinhado. O que uma classe fiscalista está dizendo, ó, se você fizer isso de maneira assodada, de maneira que não tenha um respaldo fiscal, num segundo momento, essa pessoa que você está querendo ajudar vai sofrer. Então, assim, faça isso de maneira consciente. Então, vou fazer uma expansão fiscal? Legal. Faça isso também com uma sustentabilidade de avanço de carga tributária. Não, mas eu não quero subir um imposto. Então você precisa sanear as contas que já existem. Você precisa sanear a arrecadação que já existe. E é por isso que todo economista, a hora que abre para falar disso aí, fala: faça a reforma administrativa, faça a reforma tributária, aumente a eficiência da economia, aumente a capacidade produtiva da economia, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acaba tendo uma divergência de, olha, mas a fome não espera, legal. Faça algo fiscal de maneira célere. É possível. Sim. Tem responsabilidade fiscal de maneira célere também. O Brasil passa por uma urgência.
Nós tivemos 30% de dívida bruta em proporção do PIB há poucos anos atrás. Nós tivemos investment grade, ninguém fala mais de investment grade, há poucos anos atrás. E hoje em dia isso é um sonho distante. Os integrantes do governo falam, não, 2026 me parece uma meta ambiciosa. É ambicioso, mas vamos perseguir isso, né? Então, há possibilidade de readequação, precisa de ter uma consonância com o Congresso também, então precisa saber explicar que se não fizer isso, pessoas passarão fome, se não fizer isso de maneira célere, a gente vai quebrar, e essas pessoas que a gente está tentando não morrer de fome, minimamente ter condição de vida, elas vão acabar sofrendo mais num segundo momento. Você está falando de contrapartidas, né? Eu trago aqui, então, uma coisa que a gente conversou na última vez, né? Foi semana passada ou retrasada, sobre o tal do plano do Haddad. Até aquele momento, o plano de Haddad era um slide que foi vazado para a CNN. Agora, a gente já tem os números de fato, né? O Haddad tem tentado aqui fazer uma indicação ao mercado, justamente parte dessa indicação que você pontuou, né? De, olha, a gente vai gastar mais, mas haverá contrapartidas. A gente olhou o orçamento, existem algumas preocupações aqui. E aí, eu vou trazer os números. Desculpa. Os números estão aqui na tela, né? Até peguei um detalhamento rapidamente, deixa eu só ver aqui. É um ajuste fiscal que é principalmente pelo lado da arrecadação, né? Do lado da arrecadação, da receita. Ele fala em 36 bilhões e 400 milhões de reais de arrecadação que estavam subestimados no orçamento desse ano. Diz que os cálculos foram refeitos e falou, não, a gente vai arrecadar 36,4 bi. Não é recorrente, seria desse ano, né? Outra questão de receita extraordinária, não recorrente, seriam 35 bilhões de reais a partir de mudanças que buscam acelerar os processos no CARF para que o desempate seja favorável ao governo, exige aprovação do Congresso. Mais 23 bilhões de reais em recursos do PIS/PASEP que estão parados, é um imbróglio jurídico. 15 bilhões de reais em incentivos para denúncias espontâneas de sonegação. Não sei quanto desses 15 bilhões de fato dá para contar que vai chegar. E ainda tem mais, 83,3 bilhões de reais em receitas permanentes, que seriam compostos de 29 bilhões de reais com a volta do PIS/COFINS sobre combustíveis, que o Haddad queria acabar com a desoneração no começo do ano e já foi desautorizado pelo Lula, estenderam por mais 2 meses. Seriam mais 30 bilhões e 400 milhões de reais em alteração no aproveitamento de créditos do ICMS, e mais 4,4 bilhões de reais com o fim da desoneração de PIS/COFINS sobre receitas financeiras de grandes empresas. E, pelo ponto de vista de gastos, que eles enxergaram que ainda dá para cortar, serão 50 bilhões, sendo 25 bilhões com revisão permanente de contratos e programas, também a mim parece um número meio jogado, como que você vai, de fato, garantir que a gente vai economizar 25 bilhões de reais em contratos do governo e mais 15 bilhões de reais que já estão empenhados, que eles identificaram que não precisarão ser pagos. No total, ali, a gente está falando de 242 bilhões de reais. Segundo o Haddad, o objetivo do governo é perseguir o fim do déficit primário até o fim do ano que vem. Como que você avalia esse plano que já foi apresentado? Queria saber se isso muda, porque você mostrou bastante ceticismo quando a gente falou sobre isso a primeira vez. Eu queria saber se esse ceticismo funciona. E eu vou emendar uma segunda pergunta. Se você acha que existe uma dissonância entre o que tem dito o Haddad e também a Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o que tem dito o Lula, porque pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? Num dia o Haddad vai lá e tenta cantar uma música afinada para o mercado, e no outro dia o Lula vai lá e quebra com a credibilidade que o Haddad tem, que, convenhamos, já não é das maiores, né? Ele está tentando se vender como um fiscalista, uma imagem que ele não trouxe para o governo. Então, primeiro a primeira parte. O plano do Haddad é crível? Segunda parte. O Haddad está tendo a sua credibilidade minada pelo Lula? Não e sim. Então, já antecipando. A primeira resposta é não. Eu continuo ainda muito cético com a capacidade de execução desse plano fiscal. Dali, o que a gente tem de certeza são apenas 2 pontos. A receita, de fato, estava subestimada, né? Então aquele 200 e tantos bilhões de déficit já viram 200. 23 do PIS/PASEP que vão ser reintegrados já passaram na PEC, então devem ser reintegrados. Como você disse, ainda é um imbróglio jurídico, porque
sinceramente, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é do povo, deveria ser devolvido para o povo, mesmo que o povo não reclamou, né, não quer que não reclamou pelo dinheiro, né, não se manifestou, e é por isso que está lá, esse dinheiro é do povo, né, ele não perde esse dinheiro, enfim. Então, como você disse, tem um problema aí jurídico. E o resto me soa meio estranho. No tocante ao CARF, você vai mexer com muitos interesses, a chance de judicializar, além do Congresso, né, interesses inclusive no Congresso, a chance de judicialização é enorme, como já ocorreu em outros momentos. Primeiro também porque você não está fazendo uma bola dividida com um zagueiro magrinho, né? É o Tonhão mesmo, que ele vai te arrancar a perna. São bancos gigantescos na bola dividida. Não, e é bom lembrar que quando eles mudaram essa legislação para que o empate fosse em desfavor do governo, isso foi aprovado ali num desses jabutis, né? O projeto tá falando sobre, sei lá, verba para escola, e aí tem um trechinho lá que vai favorecer bancos e indústria. Nossa, que coisa. E naquela ocasião, inclusive a Simone Tebet exerceu seu mandato como senadora, ela votou a favor do desempate em desfavor do governo. Agora ela diz que vai trabalhar politicamente para que isso seja desfeito. Eu só pontuo isso porque é importante para a gente entender que, de fato, não é um zagueiro magrinho, é um back não daqueles. É um daqueles graúdo dos anos 80, Júnior Baiano. Então, assim, e aí ainda tem mais uma coisa, que é a contenção de despesas em 50 bilhões. Primeiro, né, a primeira coisa que causa uma estranheza. Há um mês atrás, foi pedido um waiver de 170 bilhões de gasto. Então, não, olha, 2023 não vai caber. O que aconteceu? Não, nós achamos isso aqui. Depois, na virada do ano, estava tomando um champanhe, achamos 50 bilhões, não era 170, era 120. Então, isso causa uma estranheza. E fora isso, que os sindicatos que hoje foram conversar com o Lula já entraram, né, falando, olha, então se você achou 50 bilhões aí de contenção de despesa, dá para você fazer um reajuste de salário mínimo nos moldes do que você tinha dito na campanha. Então, se você achou 50, deixa 20 aqui com o salário mínimo, vamos dar aquela inflada, que é exatamente cerca de 20 o impacto máximo do 1.300 e lá vai pedrada, e aí você fica com 30 de contenção. Então, assim, é uma conta estranha, é muito difícil você confiar que nós teremos um superávit tão em breve. A sua segunda pergunta, ela foi há tanto tempo atrás? Deixa eu só pontuar. É um dinheiro que não se sabe se de fato eles vão conseguir economizar, que ainda não foi economizado, e que diante dessa projeção provavelmente exagerada do que pode ser economizado, já estão querendo gastar por antecipação, né? Não, e estrategicamente, Greg, presta atenção, estrategicamente, eu falo para você, olha, presta atenção, na próxima bola dividida que tiver, eu vou vir com tudo. O que você vai fazer como sendo contraparte? Você se prepara para isso. Então, estrategicamente, em termos de política, vamos negociar. Então, ele está falando lá na frente. Os caras estão se preparando para que essa bola dividida fique ainda com eles. Né? Então, estrategicamente também não passa muita certeza. Agora, você falou com relação, eu lembrei da segunda pergunta, ao Fernando Haddad, que ele vem num discurso bom. Né? Então, olha, ele trouxe a planilha, ele apontou a direção, fala, vamos fazer fiscalia, vão ser fiscalistas, né? Essa expansão aí de gastos, ela vai ser custeada, ela vai ser financiada, ela vai ser sustentável, que é isso, né? No final das contas, é isso que se espera, né? Entretanto, por alguns episódios já recorrentes, ele vem sendo relativamente desautorizado pelo Lula, né? Que na verdade, quem acaba dando a palavra final, né? Até mesmo nesse plano que ele falou a respeito da reoneração de PIS/COFINS sobre gasolina, ele, na apresentação, ele já disse, olha, isso daqui a gente vai ver, como é que vai ser
o negócio da Petrobras, que se a gente já vai estar no poder lá na Petrobras, aparentemente quem vai pagar isso daí vai ser a Petrobras, né? Então, assim, pode ser que tenha um avanço da arrecadação por uma ingerência da Petrobras. E aí a gente sabe como é que isso gera peso morto na economia.